E aí, galera, nós somos alunos da UNEB e vamos apresentar um pouco sobre autovalores. Bom, os autovalores, ele apresenta um conceito muito importante na matemática e possui diversas aplicações práticas, como, por exemplo, na mecânica quântica, no processamento de imagens, na análise de vibrações, na mecânica dos sólidos, estatística, entre outros. Eles também são chamados de valores próprios ou de valores característicos. Então, para toda teoria que a gente for apresentar aqui, devemos considerar as matrizes quadradas ou transformações lineares de V para V, ou seja, onde o domínio é igual ao contradomínio. Então, seja A uma matriz quadrada, ou seja, de ordem n, e o escalar lambda pertencente aos números reais. Ele vai ser um autovalor de A se existir um vetor V diferente de zero, ou seja, não nulo, tal que a matriz A vezes o vetor vai ser igual ao lambda, que no caso é o autovalor, vezes o vetor. E V será então chamado de autovetor associado a lambda. Bom, como exemplo aqui nós temos a matriz A, uma matriz quadrada de ordem 2. 1, 2, 3, 2 e V, um vetor, que a gente representou assim porque todo vetor ele é uma matriz coluna. Então, pela multiplicação de matrizes, nós temos que o produto da matriz A pelo vetor V vai dar 8, 12. Então, se a gente pegar um número comum, a 8 e a 12, e colocar em evidência, por exemplo, aqui a gente tem o 4, que se a gente multiplicar pelo vetor V que deu inicialmente, a gente vai achar o mesmo resultado que a gente fez multiplicando a matriz A pelo vetor V. Então, 4 é considerado um autovalor associado ao vetor V. Então, de modo geral, toda transformação do R2 ao R2 que tenha um escalar diferente de zero vai ser um autovalor associado a qualquer vetor não nulo, que será autovetor correspondente. Então, toda transformação de V é sempre um vetor na mesma direção desse vetor inicial. Então, nós temos aqui algumas propriedades. Se o escalar, ou seja, o autovalor, ele for menor que zero, a transformação vai inverter o sentido do vetor. Se o módulo do escalar ele for maior que 1, a transformação vai dilatar o vetor, ou seja, vai aumentá-lo. O contrário, se o módulo do escalar for menor que 1, a transformação ela vai contrair o vetor, ou seja, vai diminuir. Já se o escalar ou autovalor ele for igual a 1, a transformação é a transformação identidade. Uma parte desse assunto muito importante é o polinômio característico. Inicialmente, a gente tem que entender como nós vamos achar a equação característica de uma matriz. Então, a gente começa com uma matriz A multiplicada por um vetor vai ser igual ao seu escalar multiplicado pelo vetor. Posteriormente, a gente faz que a matriz A multiplicada pelo vetor é igual ao escalar multiplicado pela matriz identidade pelo vetor. Nós colocamos todos do mesmo lado e igualamos ao vetor nulo. Colocamos o vetor V em evidência e depois nós colocamos que o determinante da matriz A menos o escalar multiplicado pela matriz identidade vai ser igual a zero. Então, a partir daí, nós temos o que chama-se equação característica de A, que é uma matriz, com um polinômio em lambda de grau n. Então, a gente pega aqui um teorema agora, que os autovalores de A são as raízes desse polinômio. E esse polinômio é chamado de polinômio característico de A. Então, é assim que a gente vai encontrar os autovalores, como a gente vai ver agora no exemplo. Então, nós temos aqui a matriz A, e agora nós vamos encontrar o determinante dessa matriz menos um escalar multiplicado pela matriz identidade. Então, a gente já trouxe aqui, para facilitar, e vamos fazer o determinante. A partir desse determinante, nós vamos encontrar um polinômio característico de segundo grau, e aí nós fazemos o delta e o Bhaskara e encontramos que suas raízes são 5 e menos 1. Então, 5 e menos 1 serão os autovalores da matriz A. Agora, um exercício que pede para encontrar os autovalores desse vetor. Nós transformamos ele em uma matriz
E aí a gente vem lá para aquela formulazinha, para aquela equação. Então a gente pega a matriz e diminui pela multiplicação de um escalar pela matriz identidade, que o resultado é esse aqui. Agora a gente pega e faz o determinante dessa matriz, a gente vem para esse lado, e igual a zero. Então o determinante a gente vai achar novamente um polinômio característico. Novamente é de grau 2, e aí a gente vai fazer o delta e o Bhaskara, e vai encontrar que as duas raízes desse polinômio é menos 1 e 6. Então são esses dois valores que são os autovalores do vetor. Bom, agora temos um segundo exercício e nele temos a matriz A, que o exercício pede para que encontremos os autovalores dessa matriz. Os autovalores eles nada mais são do que os zeros característicos do polinômio que se refere a essa matriz. Nesse caso, então, para descobrir os zeros desse polinômio, podemos fazer da seguinte maneira. Subtraímos lambda da diagonal principal da matriz e a partir disso calculamos o determinante dessa matriz. Isso vai nos gerar a seguinte equação, que está representado ali, 3 menos lambda vezes lambda ao quadrado menos 3 lambda mais 2. Na primeira parte, 3 menos lambda, claro que o zero da função ali vai ser o 3, que substituindo fica zero. Posteriormente a isso, podemos fazer delta e Bhaskara para descobrir os outros zeros da função seguinte, que seriam 1 e 2. E esses lambdas, que seriam esses zeros desses polinômios dessa matriz, são 1, 2 e 3, que são os autovalores respectivos dela. Agora vamos para o exemplo no Scilab, que pede para descobrirmos quais são os autovalores, na verdade, das seguintes matrizes. Primeiro digitamos a matriz 3, 2, 6, 3, 3, 8, 1, 2, 5. Como os autovalores são os zeros do polinômio que se refere à matriz, então precisamos saber qual é o polinômio dessa matriz. E para isso, digitamos P igual a poli, colocamos aqui entre parênteses que está se referindo à matriz A, a variável x. Para descobrirmos quais são os zeros característicos dessa matriz e desse polinômio e, consequentemente, os autovalores, apenas colocamos o comando roots e a matriz que ele se refere, o polinômio que ele se refere. Recebemos esses três valores, que são os autovalores desse polinômio característico dessa matriz. A próxima matriz é b igual a 2, 3, 2, 5, 6, 9, número 7. Fazemos da mesma maneira. Podemos chamar de qualquer coisa agora, C vai ser esse polinômio. Poli, se referindo à matriz B, com variável x. Recebemos esse polinômio. Agora também para sabermos as raízes dele, só colocamos o comando roots e o polinômio que se refere. Recebemos esses três zeros da função, que são os autovalores respectivos da matriz.